Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje a gente vai comentar o capítulo 17, chamado Intercessão, do livro Pão Nosso, baseado o comentário do Emmanuel na fala de Paulo, que está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, com uma sentença muito curtinha. Irmãos, orai por nós. Curtinha e importante, né, Apolônia? Verdade, verdade. Bom, primeiro vamos entender aqui o interceder por alguém, né? Esse interceder por alguém é a gente interceder junto de Jesus. Significa que o outro já está no nosso radar, ok? E é uma expressão de amor, certo? Então, vamos fazer a prática disso sempre. E é uma grande oportunidade, mesmo à distância, da gente praticar a fraternidade, né? E que não deixa de ser uma prece, certo? E essa prece intercessória é a gente rogar por alguém. E era um hábito que Paulo tinha de fazer. Ele fazia isso depois da conversão, né? Então, ele fazia isto por todas as pessoas que ele conhecia. Então, a gente pode fazer essa prática intercedendo pelas guerras, pela África, pelos nossos irmãos que vivem na rua, pela nossa família, sei lá, por qualquer coisa, por animais, por plantas, a gente pode fazer isso por qualquer situação, tá? É, essa pessoa pode ser um irmão encarnado ou não. Vai chegar, vai chegar. E hoje, quem tem muito esse hábito é o Papa Francisco, né? O Papa Francisco, ele intercede muito, né? E a doutrina vem e explica tudo isso, né? Que o pensamento, que a gente já falou aí atrás, né? Que o pensamento é vida. Então, é uma prática de fraternidade que a gente está fazendo. E que essa prece intercessória, ela auxilia o outro, sempre, né? Sempre vai chegar. E nós podemos pedir por nós mesmos ou ainda pelos outros. E tem muitas pessoas que ainda não entendeu isto. E achando que tudo está determinado, entendeu? Então diz assim, no plano da vida já está determinado o que eu vou ser, o que eu tenho que passar pelas minhas provas. Realmente, tem, né, tem uma linha reta, mas existe uma faixa de ondas aonde a gente pode interceder, que é, inclusive, o nosso livre-arbítrio, né, que a gente tem. Então, nós podemos mudar, certo? Mas a gente não está aqui para estar discutindo esse assunto em si. Aí depende da pessoa mudar o seu ponto determinante aí, né? Então, a gente tem que acreditar que tem essa margem, né, e que a gente pode fazer essa intercessão, visto que temos o nosso livre-arbítrio, e quando o ser humano está numa faixa de muita tristeza, de muita, como é que chama? De muito pessimismo, é muito difícil perfurar, chegar até esse companheiro, né? E aí é muito plausível que ele fica depressivo e cada vez fica pior, certo? Mas se ainda assim nós devemos intervir e fazer essa prece intercessória, porque demora, mas chega, certo? Ele cria uma psicosfera de muita tristeza. E aí fica difícil, mas a gente consegue modificar. Lógico que isso dá mais trabalho,
Lógico que isto, a nossa intercessão, ela será uma coisa que tem que ser incansável. Mas se a gente ama, se é pessoas que estão, né, ao nosso redor, vale a pena a gente fazer. E quando a pessoa está alegre, é mais fácil, chega mais rápido, né? Quando ela não está nesse nível de tristeza, chega mais fácil. E aí, esta intercessão por esses seres que a gente ama, ela chega mais fácil, mas ela não pode ser mecanizada, né? Então, eu não posso. É como se eu ligasse o rádio ou nem sei se hoje ainda tem, né, o gravador e a gente repetisse. Mas tem, né, ainda gravador. Mas a gente não pode ser uma coisa mecânica. A gente tem que ser um diálogo com Deus e a gente tem que ter essas manifestações que são simples, mas que são de muita sinceridade, né? E lembrando sempre que o pensamento é vida, né? Bom, só que tem um detalhe: chega aos irmãos tanto as questões positivas quanto as questões negativas. E aí, mas a gente também não pode esquecer que tudo vai voltar para nós. E se eu emito alguma coisa negativa, essa mesma intensidade voltará para nós, certo? Então, que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa aproveitar para que a gente crie laços, né? E orar por alguém, lançar pensamentos positivos, é um recurso que a gente tem de criar laços, né? E é necessário estudar para entender. A gente precisa estudar aqui a questão de usar esses mecanismos em proveito do próximo e de nós mesmos, né? E a prece, a gente precisa entender que a prece é um excelente recurso, né? Que a gente pode modificar uma situação, a gente pode modificar alguém. Por mais difícil que seja, nós precisamos não desistir de fazer isso. E Jesus, ele orou pelos seus discípulos. Ele orou não só por os discípulos que ali estavam, mas por todos aqueles que viriam, que talvez sejamos nós que aqui estamos, né? E a oração, ela não pode ser palavras vazias. Ela tem que estar carregada de sentimentos de amor e de sinceridade. Quando isto acontece, né? Porque não é sempre que você consegue também, né? Mas quando você consegue, a oração ela pode ser sentida como algo que a gente pode pegar, tocar, né? E, e, e ela é uma prova de amor que a gente tem para dar. Então, veja, é uma forma simples da gente praticar a fraternidade, da gente colocar um tijolinho lá do lado de lá, né? E que vai contar quando a gente chegar do outro lado, né? Bom, e está ao alcance de todo mundo, né? Todos podem fazer. Uma criança pode ter, quando ela começa a entender essa questão da oração, mas também alguém que está acamado, que está no fim da vida, também pode fazer, entende? E ela não deixa de ser um trabalho espiritual, né? E nós também somos os beneficiados. A oração acende luz interior de nós que emitimos, mas também para quem emitimos.
É, e é uma ajuda abençoada, né? E o universo está muito necessitado dessas orações. Então, é o momento da gente pôr isto para fora. É o momento da gente interceder pelo universo, pelas pessoas que amamos, por nós mesmos, pelo, enfim. Gente, é um momento da gente fazer. Eu não preciso ir no centro para fazer isso. Eu não preciso ir na igreja para fazer isso. E eu não preciso ir no templo para fazer isso. Eu posso fazer no aconchego do meu lar. Não é isso, Lívia? O que você pode completar? É isso mesmo, é uma ferramenta simples e gratuita que está à nossa disposição. Quantas e quantas vezes a gente fica extremamente triste e se sente impotente diante de tanto sofrimento que vemos relatado no mundo, que chega até nós, sei lá, por meio da televisão, por meio até de grupos do WhatsApp de conhecidos que fazem algumas campanhas, que falam de situações difíceis que outras pessoas estão passando, e nós, às vezes, podemos transformar esse sentimento de impotência simplesmente fazendo uma prece para interceder pelo outro, porque é sim uma forma de caridade. E uma coisa muito legal que o Emmanuel deixa claro nesse capítulo é que isso não é favor. Quando a gente faz essa prece, essa intercessão, esse poder que a gente tem de interceder pelo outro, não é um favor, é questão das leis de Deus. É uma Univers... questão quase de justiça inerente à lei. Por quê? E por isso, deixar muito claro aquilo que você falou da sinceridade, porque é uma questão de sintonia, só que é uma questão tipo de lei física, de ondas. Ele até diz: o homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Então, porque a gente não vê, a gente teima em acreditar que isso é possível. Só que nós também não vemos as ondas eletromagnéticas, a gente não vê a eletricidade a não ser pelo fio condutor e acreditamos, talvez pelas outras formas que a gente tem de provar isso também aqui ainda no mundo físico, mas quem não é técnico da área simplesmente acredita que tem uma transmissão que chega daqui até ali. O pensamento é muito mais complexo do que isso. E aí nós ainda não acreditamos no poder que essa transmissão tem de chegar até o outro, de aliviar dor, de aliviar sofrimento. E outra, mesmo que o outro lado esteja endurecido, o próprio Paulo, em algum momento, fala que fica como chamas queimando, né? Como se fosse uma brasa, esperando uma oportunidade para que a pessoa, de repente, dê uma brecha, abra o coração e sim receba todo aquele benefício. Tem uma coisa muito legal também que eu me lembrei, que acho que essa descrição, essa explicação está no começo do Entre a Terra e o Céu, um dos livros da série do André Luiz, que eles chamam de prece refratada, que é porque assim, a gente vai pedir para quem? E às vezes fica essa dúvida, né? Ah, a gente conversa diretamente com Deus. Tem gente que acha Deus algo muito abstrato. Aí tem gente que faz esse direcionamento a Jesus, ao mentor, ao Bezerra. E se a gente faz um direcionamento a quem não tem condições de atender àquele pedido, àquela prece? Então, no começo do livro tem uma descrição de uma menina que está aqui encarnada e toda a prece dela, todo o carinho pela situação que está acontecendo na família é direcionada à mãe que está obsidiando a casa. E aí os mentores explicam, sem problemas, a gente atende por meio disso. Tem até uma outra historinha, acho que é uma brincadeira assim que tem talvez em algum dos livros do Chico de relatado, que pediram ajuda a, sei lá, Francisco de Assis, alguma coisa assim. E chegou em um determinado posto, né, de recepção de preces, né, que os livros até descrevem muito isso, assim, tem muitos setores organizados que vão estudar casos, né, quando chega um pedido de intercessão, né, estudar casos para vir aqui, porque tem casos, como a gente sabe, que são bem complicados, que exigem todo um detalhamento no auxílio ao que a gente estiver passando. E aí que um mentor bate nas costas do outro e fala, vai lá, São Francisco. Tipo assim, não importa se é o São Francisco que vai atender diretamente ou se é o nosso mentor, qualquer um que esteja em condições um pouco melhores, que possa ir até o local que a gente está vibrando e fazer essa intercessão, já é uma ajuda que está chegando, não importa para quem. Claro que sim, a Muitas gente das vezes, né, a gente é essa intercessão.
A gente né? é a própria intercessão. Pois é. E até por isso é tão importante que nós estejamos sempre, na medida do possível, conforme a gente tem condições, que nós nos mantenhamos sintonizados, porque quantas vezes a espiritualidade se utiliza de nós para fazer com que o alívio chegue ao outro, né, É. Deus ajuda os homens pelos homens, né, isso faz parte da nossa evolução. E que a gente não duvide dessa intercessão, porque seja por meio da ajuda espiritual, seja por meio do nosso próprio magnetismo animal, ou seja, sem contar com a espiritualidade, nós, com a nossa energia magnética, com a nossa energia aqui de encarnados, podemos diretamente ajudar o outro, mesmo que não haja intercessão da espiritualidade. Então, nós também temos esse poder. E imagina se a gente ainda junta com toda a capacidade que a espiritualidade tem de interceder nos nossos lares, de auxiliar nos processos difíceis que a gente Verdade, vivencia. verdade. Então, a questão é, por que a gente se esquece de usar essa ferramenta tão importante? Gratuita, simples. Claro que a gente precisa cada vez mais treinar para que essa oração seja sincera, né? Para que a gente realmente consiga desejar profundamente o bem aos outros. Claro que lembremos que a gente pode fazer essa prece, inclusive, para aqueles que não nos damos bem. E aí a sinceridade Sim, entra com mais desafio. E a questão de treino. Que isso seja, então, um convite aí para ficar um hábito nas nossas vidas. é isso, gente. Lindo esse texto, lindo esse capítulo. Convidamos a todos para que faça a leitura, porque vale muito a pena. E vamos, assim, a nossa encerramento. Vamos, neste momento, fazer a nossa prece intercessória e vamos rogando a Deus e a espiritualidade maior, junto com o símbolo da casa de Cataguases, enchendo de energias das esferas crísticas e que retorna assim para o planeta Terra e que as borboletas possam ir se soltando e ir levando as nossas preces intercessórias por todos os países aonde a guerra impera, aonde a fome excessiva está assolando os países, aonde as catástrofes naturais estão assolando cidades, países, continentes, e aonde as pessoas que estão tão necessitadas estão tão tristes e deprimidos, que essas preces possam chegar até esses irmãos e que possam, assim, levar alívio, carinho, fraternidade, muito amor, para que esses companheiros possam ter esperanças de dias melhores, esperanças de superar todas as dificuldades por qual estão passando, mas que também a gente possa interceder por aqueles irmãos que têm a possibilidade de acabar com todas essas tormentas, principalmente da guerra e da fome. Que esses companheiros possam rever as suas, os seus valores e pensar no amor do Cristo e distribuir este amor de forma que acabem com tudo aquilo que possam acabar. Mas vamos também levando este auxílio ao nosso país, Brasil, envolvendo assim a todos os hospitais, que as nossas preces intercessórias possam chegar a todos os lugares aonde há pessoas que sofrem neste momento, seja em hospitais ou em seus lares. Mas também vamos intercedendo por médicos, enfermeiros, ou por todas aquelas pessoas que levam o alívio e o socorro a outras pessoas. Que esses companheiros se fortaleçam através dessas orações e que continue a sua jornada. Vamos, assim, intercedendo por escolas, desde as creches até as universidades, que nesses prédios possam criar cúpulas de proteção para que todos os irmãos possam
ser protegidos das investidas inferiores e que possam alunos, professores e funcionários também serem envolvidos. Vamos, assim, intercedendo e envolvendo os nossos companheiros de rua, para que esses irmãos possam encontrar em suas vidas novas oportunidades e que possam sair da situação que hoje se encontram. Mas, da mesma forma e da mesma intensidade, nós vamos intercedendo por Brasília, envolvendo assim os companheiros de todas as repartições públicas, sejam no executivo, legislativo, judiciário, sejam nas questões federais, estaduais ou municipais, que todos esses companheiros possam trabalhar em prol do próximo. E assim nós vamos envolvendo ainda nosso estado, nossa cidade, vamos envolvendo os nossos familiares, o nosso bairro, o nosso local de trabalho. E vamos intercedendo por todos os moradores da nossa rua, que a espiritualidade possa, sim, passar por nossa rua e ir visitando todos os lares. E aonde houver um companheiro que esteja em desequilíbrio neste momento, seja por questões físicas, morais ou espirituais, que a espiritualidade possa, sim, interceder por eles, trazendo o equilíbrio e a paz. E assim visitando todos os lares da nossa rua, e ao chegar em nosso lar, que a espiritualidade possa parar e que Jesus vai comandando a equipe, possa adentrar em nosso lar e possa, assim, deixar plasmado muita luz e muita energia, muita saúde, muita paz e equilíbrio. E que essas energias se façam tão intensas que vai saindo por portas e janelas, vai buscando os nossos vizinhos e, se possível, todos os moradores da nossa rua, os nossos companheiros familiares que estão ou não em nosso lar, vão sendo abençoados neste momento. Em nossa água, a espiritualidade vai colocando o medicamento necessário para que possa intervir pela nossa saúde. E assim nós vamos doando a Bezerra de Menezes no espaço, as nossas melhores energias, para que ele possa distribuir aonde se faz necessário, e vamos devolvendo o símbolo da nossa casa de Cataguases, que vai ficando pairando sobre a casa e vai envolvendo todos os membros deste grupo. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima. Ótima Que semana, pessoal. Um abraço.